Graça e paz, gente. Mais um dia pra gente ministrar aqui a palavra de Deus, né? A gente trocar uma ideia, a gente falar um pouquinho do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém? Jesus tem feito algo na sua vida? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Isso, agora acho que tá ok, hein? Então hoje a gente vai falar mais um pouco da graça de Deus, mais um pouco da Bíblia, mais um pouco daquilo que a gente acredita, né? Porque todos nós acreditamos em algo, né? Se você não acredita em Jesus, você vai acreditar em outra coisa, né? Tá tudo bem. Deus não nos obriga a acreditar nele. Mas, uma hora ou outra, a gente vai precisar prestar contas daquilo que a gente creu ou não. Amém? E o bom de crer em Jesus é que a gente tem garantia de vida eterna, garantia de paz, garantia de liberdade, garantia de amor. Amém? Só arrumar aqui um pouquinho. Garantia de uma vida segura, né? Segura nas mãos dele, segura nas mãos do Senhor. Amém? Eu vi um vídeo esses dias que me chamou a atenção, né? Era uma discussão entre um ateu e um cristão. E o ateu falou: olha, minha vida é assim, a sua vida é assim. O cristão falou: minha vida é assim, a sua vida é assim. Se você estiver errado, tá tudo bem. Quer dizer, o cristão falou: se eu estiver errado, tá tudo bem, nós dois vamos para o mesmo lugar. Mas se eu estiver certo sobre o juízo vindouro, sobre a vida eterna, aí você vai ter um problema. Então a vida eterna é essa, irmão. A vida eterna é Cristo, amém? Jesus disse que a vida eterna é conhecê-lo. A vida eterna é ter um relacionamento com Ele. Já se você acha que todos os cristãos vão para o céu, todos os cristãos vão para a Nova Jerusalém, não acho. Né? Aliás, eu acho que é uma porcentagem boa que vai ficar de fora. Porque não é a gente ir para a igreja, amém? Não é a gente frequentar cultos, é a gente nascer de novo. A conversa que Jesus teve com Nicodemos foi essa: é necessário que você nasça de novo. Não é necessário que você tenha uma religião evangélica, não é necessário que você tenha um curso teológico, mas é necessário que você nasça de novo. Existem pastores que não são nascidos de novo. Existem cristãos de longa data que não são nascidos de novo. A pessoa nascida de novo, ela tem plena convicção do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa nascida de novo, ela não vive uma vida desregrada. Amém? 1 João, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões tentaram adaptar o que João disse, né? E colocaram assim: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Faz sentido, amém? Mas, se você for olhar no original ali, o que João está dizendo? Ele está dizendo assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Não é? Ou seja, a sua natureza de santidade é 10.000 vezes maior do que a sua natureza de pecado. É por isso que hoje você não é inclinado mais para a sua carne, você é inclinado para o seu espírito. Amém? Como a gente sabe que uma pessoa nasceu de novo? É que ela não é mais aquele porco, né? Porque o porco você pode dar um banho nele, você pode passar um perfume nele, você pode colocar um lacinho nele, que quando você soltar ele vai para a lama. Então você não é mais um porco que, se Deus te soltar aqui por um momentinho,
Se você deixar de frequentar uma célula, uma semana na igreja, se você faltar um mês na igreja, você já vai estar mergulhado no pecado. Não, você não é mais essa pessoa. Se soltar você vai direto para a lama. Não, você é uma águia. Amém? Agora você tem a natureza divina e agora você pode voar. Né? Então a sua natureza mudou totalmente. A sua natureza mudou completamente. Agora você não é mais guiado pelos seus desejos. Agora você não é mais guiado pelas suas concupiscências. Agora você é guiado pelo Espírito. E a direção do Espírito Santo é parte da vida e da caminhada daquele que nasceu de novo. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Então você é guiado pelo Espírito Santo. Você é um filho de Deus. Então você é direcionado em todas as áreas da sua vida pelo Espírito Santo. Amém? Então uma das características daqueles que são direcionados pelo Espírito é que eles vivem uma vida de obediência. Amém? Mas Deus quer guiar-nos em todas as áreas. Deus quer guiar a nossa vida no nosso casamento. Deus quer guiar a nossa vida nas nossas finanças. Deus quer guiar a nossa vida no nosso ministério. Eu lembro de uma vez que eu estava saindo para ir para o trabalho. E ali naquela correria da manhã, né? Aquela correria quando a gente sai de manhã para ir para o trabalho. E eu já estava pronto, minha esposa estava se arrumando e de repente eu ouvi uma voz falando comigo. Não voz audível, né, mas dentro assim, do meu espírito. Você não está esquecendo nada, não? Eu olhei. Falei, gente, não é possível, né? Não estou esquecendo nada. Deve ser o diabo, né? Querendo me deixar preocupado, com medo das coisas. Não estou esquecendo nada, já estou pronto, estou só esperando a minha esposa. Aí quando eu cheguei no elevador, fechei a porta. Aí eu pensei, vou pegar a chave do carro, né? Cadê a chave do carro? Não estava ali. Eu tinha esquecido a chave do carro. Então assim, é algo simples, mas Deus me direcionou. É algo simples, mas o Espírito Santo falou comigo. Então talvez você pense, gente, se era só esquecer a chave de um carro. Né? Mas para Deus não é assim. Você que me assiste, você que vai assistir depois, como pai ou mãe, você sabe o quanto você quer direcionar a vida do seu filho, da sua filha, nos mínimos detalhes. Você sabe o quanto você quer direcionar as áreas mais importantes, casamento, trabalho, né? No meu casamento, Deus não falou assim, do jeito que Ele falou da chave. No meu casamento, a pessoa que eu ia casar, Deus falou 2 anos antes comigo. 2 anos antes, Deus falou comigo, falou de novo, falou de novo, falou de novo. Ele falou muito, porque era uma área muito importante. Então, eu precisava de muita convicção naquilo que eu estava fazendo. Amém? Mas nas outras áreas, quando não é tão importante assim, eu percebo que o Espírito Santo me direciona de forma mais simples. Amém? Mas você que é pai e mãe, você sabe o quanto você quer direcionar a vida do seu filho no dia a dia. Né? Então, graças a Deus, irmãos, além de nos dar o Espírito Santo, Deus também nos deu uma linguagem de oração. Deus nos deu uma linguagem sobrenatural de oração, que é a oração em línguas. Porque Tiago, no capítulo 3, ele fala que se alguém controla a sua língua, ele consegue controlar o seu corpo inteiro. E Tiago dá o exemplo dos navios. Ele fala, olha só como um navio é tão grande, mas ele é guiado por um leme tão pequeno. Né? Então aquele navio grandão, todas aquelas toneladas, carregando aquele tanto de carga, ele é guiado por um leme pequeno. E Tiago compara o leme do navio às línguas. A língua, né?
Mas é interessante que quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, ele toma justamente a língua dos discípulos. Então, quando você e eu somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo vem e toma a nossa língua. Ele forma vocábulos sobrenaturais. Mas antes, eu não experimentei a direção do Espírito Santo em cada área da minha vida quando fui batizado no Espírito Santo. Claro que não. Porque não é assim, não é num passe de mágica. Fui batizado no Espírito Santo hoje e Deus está guiando cada área da minha vida já, nesse momento. Não. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu em Jesus. Você foi batizado no Espírito Santo quando você creu em Pentecostes e falou em línguas. Mas aí agora você precisa ter uma vida de oração em línguas, uma vida de oração, né? Para que você esteja mais sensível às direções do Espírito. Paulo chega a dizer em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Se você for olhar o que significa orar no Espírito, a gente pensa assim, nossa, orar no Espírito. Irmãos, fiquem em espírito de oração. Aí os irmãos ficam ali quietinhos, né, só pensando assim, alguma coisa santa. Né? Mas isso não é oração no Espírito, isso é oração mental. Amém? Orar no Espírito, segundo a palavra de Deus, é orar em línguas. 1 Coríntios 14,14 diz, quem fala em línguas, se orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então, o seu espírito que está orando quando você ora em línguas. 1 Coríntios 14,2, Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito, essa pessoa fala mistérios. Então, quando Paulo diz orar em todo o tempo no espírito, ele está falando para você, em todo o tempo, estar orando em línguas. Jantes, como assim que eu vou orar em todo o tempo em línguas? Calma. Você não vai sair orando em línguas alto por aí, senão as pessoas vão te colocar na camisa de força. Vão te levar lá para o alto botelho. Porque não é assim, não é você sair orando em línguas alto. Mas você aprende a orar em línguas baixinho. Ninguém, irmão, precisa saber que você está orando. Eu não oro em línguas altas na igreja, eu não oro. Eu não oro em línguas altas quando eu estou perto de outras pessoas, eu não oro. Nem nas lives eu oro em línguas altas. Por quê? Pra você não achar que eu sou doido. Mas eu tenho uma vida de oração em línguas constante no meu dia a dia. Hoje eu orei 4 horas e pouco em línguas. Eu nem tinha entrado no meu quarto para orar. Entrei no meu quarto agora à noite. De 6 às 7, quer dizer, de 7 às 8, eu estava aqui no meu quarto orando. Mas foi só nesse momento, opa, e aí? Foi só nesse momento que eu entrei para o meu quarto para orar. Mas mesmo assim eu consegui orar 4 horas em línguas. Por quê? Porque eu aprendi que a oração em línguas é uma ferramenta de edificação para o corpo de Cristo, para a sua vida de oração pessoal, e que Deus deixou ela estrategicamente para nós, para que quando você estiver fazendo outras coisas, você possa orar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Isso só é possível porque 1 Coríntios 14,14 diz que quem ora em línguas, o seu espírito ora, mas a sua mente está infrutífera. Isso só é possível porque a oração em línguas você não usa a sua mente. Isso só é possível porque quando você fala em línguas, é só o seu espírito que está orando. O canal para você falar não passa pela sua mente. É do seu espírito direto para a sua língua. É do seu espírito direto para a sua língua, mas você precisa liberar. Mesmo não entendendo nada, você precisa liberar. Por fé você libera. Amém? Então, por que Deus tirou o entendimento das línguas? Para que você pudesse fazer outras coisas em que você está usando a sua mente, mas ao mesmo tempo você ficasse ali.
Jantes, me dá uma base bíblica para o que você está falando, de orar em línguas baixinho. 1 Coríntios 14, 28. Paulo disse que se não houver intérprete na igreja, você não ora alto. Não tem intérprete na igreja, fique calado. Paulo fala, aí os irmãos pegaram esse versículo e falaram assim, olha só, gente, não pode falar em línguas na igreja, tá vendo aqui? Você só pode falar em línguas se tiver interpretação, mas não é isso que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 14, 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Ponto ou vírgula? Vírgula. Falando consigo mesmo e com Deus. Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Ponto, vírgula. Falando consigo e com Deus. O que é esse fique calado, mas fique falando? Fique calado, falando. Como assim? Ficar calado significa falar baixo. Significa que você não vai ficar falando alto. Você vai ficar falando baixinho. Consigo mesmo e com Deus. Irmãos, essa prática, ela revolucionou a minha vida. Essa prática, ela mudou minha vida completamente, mudou minha vida de oração. Porque logo quando eu me converti, minha vida de oração era uma. Depois que eu descobri a oração em línguas, a minha vida de oração virou outra. Hoje, a minha vida de oração é 90% em línguas e 10% em português. E, sinceramente, eu acredito que essa era a vida de oração de Paulo. 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz assim, eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Paulo está falando para a igreja de Corinto assim, pode juntar vocês tudo aí. Vocês não estão aí orando muito em línguas na igreja, que estou tentando escrever um capítulo para organizar esse dom aí, porque está uma bagunça. Pode juntar vocês tudo. Que não dá a quantidade de tempo que eu uso essa ferramenta. Mas eu não falo na igreja, eu falo fora da igreja. Na igreja eu prefiro falar na minha língua aqui para edificar outros. Então Paulo, irmãos, nesse versículo de 1 Coríntios 14, 18, ele está dando uma olhadela para a gente na vida de oração dele. É o único momento que Paulo fala da vida de oração dele. É o único momento que Paulo fala na Bíblia de como que ele ora. Geralmente ele manda orar, né? Ele fala assim, não se embriaguem com vinho que há contenda, mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Orem todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplicas, com ação de graça. Então assim, Paulo fala, ele dá ordem, ele dá comando, ele dá a direção da oração. Mas nesse versículo de 1 Coríntios 14, 18, Paulo mostra pra gente como era a vida de oração dele. Ele diz assim, eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Amém? E o que essa vida de oração em línguas vai fazer com você, vai fazer comigo? Vai nos dar a direção. Você vai ser alguém, irmão, direcionado pelo Espírito Santo. A oração em línguas, ela aumenta em níveis estratosféricos o nível de direção do Espírito na sua vida. A oração em línguas aumenta em níveis estratosféricos. A clareza da direção de Deus na sua vida, irmão. Você não vai andar enganado mais. Você não vai andar perdido mais. Você não vai andar de um lado para o outro com ventos de doutrina, não. Você vai saber para o que você é chamado. Você vai saber para o que você foi escolhido e vocacionado pelo Senhor. Mas eu te pergunto, quem são aqueles corajosos? Quem são os corajosos que entrarão em Deus? Quem são os corajosos que vão gastar tempo de oração em línguas? Quem são os corajosos que vão se aprofundar na oração em línguas a ponto de matar a sua carne e liberar o seu espírito e não ser mais governado pela sua carne?
Você não pode ser governado pela sua carne, porque é a sua carne que vai te direcionar. É a sua carne que vai dizer para você, olha, vai por ali, não vai por aqui. E se você for pelo caminho da sua carne, a Bíblia diz que esse caminho é um caminho de morte. A inclinação para a carne vai te levar à morte. A inclinação para a carne vai te levar para longe de Jesus. Mas se você se inclinar para o Espírito, a Bíblia diz que você terá vida e paz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, sua mente, irmão, se você é carnal, ela vai se inclinar para a carne. Se você é espiritual, ela vai se inclinar para o Espírito. Mas deixa eu te falar o maior foco do diabo na sua vida. Deixa eu te falar o maior foco de Satanás na sua vida. O maior foco de Satanás é te desfocar. O maior foco de Satanás é tirar sua mente das coisas do Espírito e levar sua mente para as coisas da carne. O maior foco do diabo é tirar sua mente das coisas do Espírito e levar sua mente para as coisas da carne. Se ele consegue levar sua mente para as coisas da carne, ele rouba o seu chamado. Se ele consegue levar sua mente para as coisas da carne, ele rouba o propósito e o plano que Deus tem para você. Por isso, irmãos, quando você começa a orar em línguas, se você não ora em línguas, você tem uma mente. Se você começa a ter mais tempo de oração em línguas, a sua mente dá um shift. Sua mente muda. A sua mente começa a se inclinar para as coisas do Espírito em níveis assombrosos. Assim. Sua mente ela é tomada pelos mistérios de Deus. Chega um momento que você não consegue parar de pensar no Senhor. Você não consegue parar de pensar na palavra. Você pensa nele, porque sua mente está inclinada totalmente para as coisas do Espírito. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para você? Se você não souber, sua mente vai viver inclinada para as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque você não vai ter foco. Você não vai conseguir olhar para as coisas de Deus e pensar, eu quero isso, eu vou focar nisso, eu vou buscar isso. Você precisa conhecer o propósito de Deus. Para a sua vida pessoal. Mas, Janderson, como que eu conheço? Orando em línguas. Como que eu conheço o propósito de Deus para a minha vida pessoal? Orando em línguas. Orar em línguas vai te levar a conhecer o propósito. Orar em línguas vai te levar a conhecer o plano de Deus para você. Orar em línguas vai te levar a conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. Porque Deus sonhou com você. Deus tem planos para você. E quando Ele vem e te batiza no Espírito Santo, você começa a orar. Você começa a orar. Você começa a orar. Você começa a orar. Você vai orando em línguas, você vai orando em línguas, você vai orando em línguas, você vai orando em línguas e Deus vai desenvolvendo o propósito de Deus para você. Janderson, quanto tempo depois da oração em línguas você conheceu o propósito de Deus para sua vida? Demorou uns 6 anos. Acredito que foi depois de uns 6 anos de oração em línguas, todos os dias, horas, que o Senhor me revelou. Mas tem gente que é menos, né? Eu fui mais, não sei porquê, mas tem gente que é menos. Mas uma coisa é fato, irmão, a gente precisa pegar essa linguagem sobrenatural e trazê-la para a nossa vida diária.
A gente precisa pegar essa oração em línguas que Deus nos deu e trazer de forma prática para a nossa vida diária. Se a gente não aplicá-la na nossa vida diária, a gente não vai usufruir dos benefícios. E se eu não usufruir dos benefícios, eu não vou ter o resultado que eu preciso na minha vida por causa que eu não estou usando essa ferramenta de forma correta. Essa ferramenta, a oração em línguas, ela vai interferir em todas as áreas da sua vida. Porque quando você ora em línguas, você dá autoridade ao Espírito Santo para entrar em todas as áreas da sua vida. Você não sabe que você está orando. É por isso que Deus pode entrar nas áreas que Ele ainda não entrou. Porque você mesmo com a sua própria boca, você não sabe, mas você está dando autoridade para Deus mexer naquelas áreas. E Deus vai mexer. Deus vai colocar o dedo dele naquelas áreas. E quando ele colocar o dedo dele naquelas áreas, a Bíblia diz que quando o dedo de Deus chega, também chega a libertação. O dedo de Deus chega, também chega poder, chega libertação, chega cura. E é isso que a gente vai colher na nossa vida. Se a gente orar. Estão dispostos a orar? Vocês estão dispostos a pegar essa mensagem aqui que eu estou pregando para vocês e ouvir ela 10 vezes até você entrar na oração em língua de verdade? Até você praticar a oração em língua de verdade? Está disposto a isso? Você está disposto a isso porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Se você orar em línguas, Ele vai fazer. Se você orar em línguas, Ele vai te dar fé para poder operar nos dons. E é muito bom, irmãos, quando Deus vem, Ele nos usa nos dons. Quando Deus vem, Ele nos enche do Teu Espírito. Quando Deus vem, Ele toca a vida de pessoas ao nosso redor. Que a gente gastou tempo de oração e agora Ele consegue tocar vidas. Está disposto a orar? Está disposto a buscar? Gente, se você só prega sobre isso, queria ouvir você falar de outras coisas. Tem tanto irmão aí, você pode ouvir sobre as coisas que você está procurando. Eu queria ouvir falar sobre escatologia. Tem tanto irmão aí que prega sobre escatologia. Eu queria ouvir falar sobre prosperidade. Tem tanta gente que prega sobre prosperidade. Eu queria ouvir falar sobre cura. Tem tanta gente que prega sobre cura. Tanta gente. Mas o meu chamado é te ensinar a orar em línguas. Ensinar os benefícios da oração em línguas para você. Amém? Que live poderosa, hein? Vai ficar salva aí. Você pode ver aí várias vezes.